O Campeonato Brasileiro de 1979 teve nada mais, nada menos que 94 times disputando o título. Em um torneio recheado de polêmicas, politicagens e até boicotes de times paulistas que simplesmente abandonaram a competição, o Internacional se sagrou campeão invicto no meio dessa bagunça toda. Fica aí que eu já te conto tudo. Depois aí de um mês inteiro de Copa do Mundo de clubes, as atenções do torcedor brasileiro se voltam para o Campeonato Brasileiro de Futebol, né, que desde 1971 já teve todos os formatos possíveis. Mas uma das edições mais polêmicas e confusas de todos os tempos, sem dúvida, foi a de 1979, que teve absurdos 94 participantes. 94 times de praticamente todos os estados brasileiros participaram da competição por motivos políticos um pouco questionáveis. Em 1979, o Brasil vivia uma ditadura militar sob o comando do presidente João Figueiredo. O Figueiredo era afiliado ao partido Arena, a chamada Aliança Renovadora Nacional. A Arena foi basicamente o único partido que governou o Brasil durante a ditadura militar entre 64 e 85. E os integrantes da Arena utilizavam bastante a paixão do brasileiro pelo futebol para tentar conquistar a simpatia da população. Esse, inclusive, é um ótimo exemplo de como o futebol e política se misturam e sempre se misturaram ao longo dos anos, mesmo muita gente achando que não. Para agradar a população de estados com times menos relevantes no cenário nacional, o Campeonato Brasileiro foi aumentando ao longo dos anos com a inclusão de vários times. O número de participantes saltou de 40 em 1974 para 42 em 75, 54 em 76, 62 em 77, 74 em 78, até chegar no ápice de 94 clubes em 79. Foi nessa época que surgiu também a famosa frase: onde a arena vai mal, mais um time no Nacional. Onde a arena vai bem, o outro também. Para comportar esse número gigante de times, a CBF teve que criar uma tabela meio mirabolante ali, com regras que nem sempre faziam muito sentido. Aliás, falando em CBF, a entidade foi criada justamente no ano de 1979. Nesse ano, a FIFA obrigou que todos os países filiados à FIFA tivessem uma entidade que cuidasse exclusivamente de futebol. A CBD, antecessora da CBF, era uma entidade que gerenciava todos os esportes brasileiros. Daí o nome Confederação Brasileira de Desportos. Com a exigência da FIFA, a CBF foi criada oficialmente em 20 de setembro de 1979, apenas 2 dias antes da rodada inicial do Brasileirão. E a CBF já começava sua história enfrentando uma briga contra os clubes brasileiros. Lá em 79, os campeonatos estaduais tinham uma importância muito maior do que nos dias de hoje. Nessa época, os clubes brasileiros costumavam dar mais importância aos estaduais do que para a Libertadores, por exemplo. O problema é que os campeonatos estaduais eram enormes, às vezes eles ocupavam todos os meses do ano. Um exemplo da confusão do calendário brasileiro foi o Campeonato Paulista de 78, que começou em agosto de 78 e só foi terminar em 28 de junho de 79. Aí, 3 dias depois, em 1º de julho de 79, já começava o Paulistão de 79. Esse era o nível da confusão. No Paulistão de 78, os times que avançaram até as fases finais disputaram 47 jogos. Por isso, os clubes reclamavam muito do calendário inchado do futebol brasileiro, que só ia piorar com a inclusão de 94 times no Brasileirão de 79. Nesse Brasileirão foram incluídos times de todos os estados brasileiros da época, com exceção do Acre. E só lembrando que lá em 79, os estados de Tocantins, Roraima, Amapá e Rondônia ainda não tinham sido oficialmente criados. Para tentar agradar as federações do Rio de Janeiro e de São Paulo, que reuniam os times mais fortes do Brasil, a CBF teve uma ideia não muito boa. Os times cariocas e paulistas só entrariam na segunda fase do Brasileirão. Esses times eram América, Americano, Goitacás, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo do Rio de Janeiro, e Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Portuguesa e Guarani de São Paulo. Guarani e Palmeiras foram os finalistas do Brasileirão de 78, que acabou sendo vencido pelo Guarani. E aí por isso a CBF decidiu que os dois times não entrariam na segunda fase, e sim na terceira fase do Brasileirão de 79. E esse regulamento criava situações inusitadas. Por entrarem diretamente na terceira fase, Palmeiras e Guarani poderiam ser campeões do Brasileirão de 79, jogando apenas 7 partidas. Já o Internacional, que acabou sendo campeão jogando desde a
primeira fase, disputou 22 partidas. Obviamente, esse regulamento não era muito justo, e aí os times de fora do eixo Rio-São Paulo reclamaram bastante do privilégio dado a paulistas e cariocas. No estado de São Paulo, os dirigentes de Corinthians, São Paulo, Santos e Portuguesa ainda não ficaram satisfeitos de pular somente uma fase. Como Palmeiras e Guarani iam direto para a terceira fase, os outros 4 clubes também queriam essa entrada VIP para a terceira fase. Aí a CBF achou que era bagunça demais e barrou todo mundo. O pessoal da CBF mandou logo: ou vocês aceitam a segunda fase ou não jogam o Brasileirão. Então, os 4 times que já tinham o calendário lotado com a disputa do Campeonato Paulista simplesmente abandonaram o Brasileirão e não jogaram a competição. Aí veio mais uma ideia genial da CBF. Já que 4 times paulistas abandonaram o Brasileirão, vamos chamar outros times paulistas para ocuparem essas vagas. Então, os dirigentes da CBF foram lá na tabela do Paulistão de 79, que já estava rolando desde julho, e pegaram os times que não tinham se classificado para a segunda fase e nem tinham sido rebaixados. Esses times, na verdade, eram 6: Francana, São Bento, Internacional de Limeira, Comercial, 15 de Piracicaba e 15 de Jaú. Os 6 times que estavam naquele limbo do Paulistão, não iam nem para a segunda fase nem foram rebaixados, foram remanejados para o Brasileirão e entraram diretamente na segunda fase. Aqui a gente consegue enxergar o absurdo que foi esse regulamento do Brasileirão de 79. Times grandes como Cruzeiro, Grêmio, Atlético Mineiro, que já tinha sido campeão em 71, Internacional, que já era bicampeão brasileiro, todos esses times tiveram que jogar o Brasileirão desde a primeira fase. E os 6 times que vieram do Paulistão, times que nem se classificaram para a segunda fase do Paulistão, foram remanejados para a segunda fase do Brasileirão. Um verdadeiro show de horrores da CBF que, desde o seu início, já dava sinais ali de que as coisas não melhorariam muito no futuro. O Brasileirão de 79, como eu falei, teria 94 participantes. E aí você já pode imaginar que o calendário desse campeonato seria gigantesco. Mas não, o campeonato com quase 100 clubes durou apenas 3 meses, de 16 de setembro a 23 de dezembro. A primeira fase foi disputada por 80 times, divididos em 8 grupos com 10 times em cada um. Todos jogavam contra todos em turno único. Nos grupos A, B, C, D e F estavam os clubes considerados mais fracos, e nos grupos G e H, os times mais fortes. Por isso, nos grupos G e H, se classificavam 8 times para a segunda fase. Já nos outros grupos, ficou a critério da CBF e ninguém entendeu muito bem como escolheram a quantidade de classificados. No grupo A e no grupo C, 4 times avançavam para a segunda fase. Nos grupos restantes, foram 5 classificados. Na segunda fase, os 44 classificados da primeira fase se juntavam aos 6 cariocas e aos 6 paulistas, que já entravam diretamente na segunda fase. Os 56 times na segunda fase foram divididos em 7 grupos, com 8 times em cada um. E novamente, todos se enfrentavam dentro do mesmo grupo em turno único. Os 2 melhores de cada grupo avançavam para a terceira fase, e aí nessa terceira fase entravam também o Palmeiras e o Guarani, totalizando 16 times. Os 16 times foram divididos em 4 grupos com 4 times em cada um, e somente o primeiro colocado de cada grupo avançava para as semifinais. Nas semifinais, os times se enfrentavam em duelos de ida e volta, e os vencedores disputavam a final, também jogos de ida e volta. Esse era o regulamento só um pouquinho confuso do Brasileirão de 79, que, como eu falei, foi vencido pelo Internacional. Então, bora falar do Colorado. O Internacional começou o ano de 79 disputando alguns amistosos, chegando a vencer a seleção da Tchecoslováquia no estádio Beira-Rio. Em março, começou o Campeonato Gaúcho e o Gauchão de 79 durou 6 meses e o Internacional disputou a quantidade absurda de 52 jogos. O Inter terminou na terceira colocação, ficando atrás do Esportivo e do Grêmio, que foi o campeão. A participação do Internacional no Campeonato Gaúcho terminou em 20 de setembro e já no dia 23 o time estreava no Brasileirão. Na primeira fase, o Inter liderou o grupo G, com 6 vitórias e 3 empates em 9 jogos. Na segunda fase, novamente o Internacional foi o líder do grupo K, com 4 vitórias e 3 empates em 7 jogos. Na terceira fase, o Inter ficou no grupo R, ao lado de Goiás, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Na primeira rodada, Cruzeiro e Atlético Mineiro empataram em 0-0 no Mineirão. E o Internacional venceu o Goiás por 1-0 no Beira-Rio, com um gol do Mário Sérgio, que você assiste agora com a narração do Celestino Valenzuela. Olha o Cláudio Mineiro passando por ele ali, recebendo pela ponta esquerda o cruzamento rasteiro. Gol! Mário Sérgio! Inter! O Bira pela ponta esquerda.
O Cláudio Mineiro passou em alta velocidade por ele. Recebeu na esquerda, cruzou rasteiro. Mário Sérgio para o fundo da rede. 1-0 para o Inter. Na segunda rodada estavam previstos os jogos entre Cruzeiro e Internacional no Mineirão e Goiás e Atlético Mineiro no Serra Dourada, em Goiânia. E na terceira rodada, os confrontos seriam entre Goiás e Cruzeiro no Serra Dourada e Internacional e Atlético no Beira-Rio. A diretoria do Atlético protestou contra a tabela, afinal o time só jogaria uma partida em Belo Horizonte, justamente o clássico contra o Cruzeiro. Então a partida, teoricamente, seria em campo neutro. O Atlético Mineiro queria jogar mais uma partida como mandante, mas a CBF não acatou ao pedido do clube, alegando que os outros times, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Inter, tiveram uma melhor campanha na segunda fase. Cruzeiro, Inter e Goiás somaram 11 pontos na segunda fase e o Atlético somou apenas 10. Como o protesto do Atlético não foi aceito pela CBF, o Atlético Mineiro decidiu abandonar a competição, perdendo seus 2 últimos jogos por WO. Então, na segunda rodada, o Goiás venceu o Atlético por WO e o Internacional venceu o Cruzeiro fora de casa por 3-2. O Falcão abriu o placar para o Inter aos 28 minutos do primeiro tempo. O Joãozinho empatou para o Cruzeiro aos 33. O Zezinho Figueroa marcou um gol contra para o Internacional aos 36 minutos. E aos 43, o Valdomiro fez o terceiro gol do Inter. O Alexandre ainda descontou para o Cruzeiro no final do segundo tempo e o placar acabou sendo esse: Internacional 3, Cruzeiro 2. Com o resultado, o Internacional garantiu a vaga antecipada na semifinal, já que o próximo jogo seria contra o Atlético Mineiro, que tinha desistido do campeonato. Então, o Inter foi declarado vencedor do confronto contra o Atlético e terminou na liderança do Grupo R, com 3 vitórias em 3 jogos. 2 vitórias dentro do campo e uma vitória sem nem precisar jogar. As semifinais ficaram assim: de um lado, Internacional contra o Palmeiras e do outro lado, o Curitiba enfrentaria o Vasco. O primeiro jogo do confronto entre Inter e Palmeiras rolou em São Paulo, no estádio do Morumbi. No dia do jogo, o Jornal da Tarde, um dos principais jornais de São Paulo, estampou a infame manchete: Mococa ou Falcão? A reportagem fazia uma comparação entre o volante Mococa do Palmeiras e o meia Falcão do Internacional. Segundo o jornal, o Mococa fazia do Palmeiras um time veloz e combativo. Já o Falcão caracterizava o futebol técnico do Internacional. Em campo, quem abriu o placar foi o Palmeiras, com um gol do Baroninho, aos 34 do primeiro tempo. No segundo tempo, o Inter empatou aos 5 minutos com o Jair. O Jorge Mendonça, aos 10 minutos, fez o segundo gol do Palmeiras. Aos 19, o Falcão empatou novamente para o Internacional. E aos 25, o Falcão fez o gol da vitória. Final, Internacional 3, Palmeiras 2. No dia seguinte, o Jornal da Tarde respondeu a pergunta que o próprio jornal havia feito, dizendo que dentro ou fora de campo, o Falcão ganhava disparado do Mococa. 3 dias depois, Inter e Palmeiras voltavam a se enfrentar, dessa vez no estádio Beira-Rio. Os gols do jogo só saíram no segundo tempo. O Jair marcou para o Internacional aos 3 minutos e o Mococa empatou para o Palmeiras aos 7. Final de jogo, Inter 1, Palmeiras 1. Com o resultado, o Internacional se classificava para a final para enfrentar o Vasco. A primeira partida da final entre Internacional e Vasco seria disputada no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã. O técnico do Inter, o Enio Andrade, tinha 2 desfalques importantes no time. O Falcão e o Valdomiro estavam machucados e não poderiam enfrentar o Vasco. Os jogadores do Vasco acreditavam que a ausência do Falcão e do Valdomiro facilitaria as coisas para o time carioca, já que o Falcão e o Valdomiro eram 2 dos jogadores mais importantes do elenco do Internacional. A dupla já tinha sido destaque nos títulos do Internacional no Brasileirão de 75 e de 76, e também vários títulos do Campeonato Gaúcho. O Valdomiro tem mais de 800 jogos pelo Internacional e é até hoje o único jogador a conquistar 8 títulos do Gauchão. Já o Falcão é um dos maiores ídolos da história do time e foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro em 78 e 79. Então, a ausência dos 2 jogadores era um baque para o técnico Enio Andrade. Os substitutos da dupla foram o Valdir Lima e o Chico Espina. O Chico Espina foi de substituto a herói improvável, como anunciou o Fernando Vanucci no Globo Esporte do dia seguinte. E a torcida gaúcha já está em festa. O Internacional de Porto Alegre colocou a mão na taça no inédito tricampeonato brasileiro, vencendo o primeiro jogo da decisão, ontem à noite no Maracanã. O Chico Espina marcou o primeiro gol do Inter aos 28 minutos do primeiro tempo. Gol do Internacional aqui no Maracanã, Chico Espina. Grande gol do Internacional, que jogada do Chico Espina. Numa finta que o Paulo César foi pro miolo. Repare só. O segundo gol do Inter e do Chico Espina rolou aos 10 minutos do segundo tempo. Gol do Internacional
Internacional. Chico Espina outra vez. Tem que dançar muito. Chico Espina. Beijos, bailados. Realmente entrar numa decisão como esta, no lugar de Valdomiro, e marcar os 2 gols aqui no Maracanã. No vestiário, após o fim da partida, o zagueiro do Inter, o Mauro Galvão, aproveitou para dar uma cutucada nos times que entraram no Brasileirão a partir da segunda e da terceira fase. Eu acho que é uma recompensa por tudo que ele fez desde o início desse campeonato, que brigou desde o início e jogou todas as partidas, entrando desde o início do campeonato realmente, não como alguns times que entraram agora por fim, entraram como biônicos, né, que nem eles falam. 3 dias depois, Internacional e Vasco voltavam a entrar em campo, dessa vez no estádio Beira-Rio. A dupla Falcão e Valdomiro conseguiu se recuperar e ficou disponível para jogar a segunda partida da final. O Inter podia até perder por 2 gols de diferença, que ainda assim ficaria com o título, já que o time tinha uma melhor campanha no campeonato. Mas o Internacional entrou em campo disposto a manter a invencibilidade e o Jair abriu o placar do jogo aos 40 minutos do primeiro tempo, depois de driblar o goleiro Emerson Leão. No segundo tempo, aos 13 minutos, o Falcão fez o segundo gol do Inter. O Vasco ainda descontou com o Wilsinho no final do segundo tempo, mas já era tarde. Final, Internacional 2, Vasco 1. O Internacional conquistava o seu 3º título do Campeonato Brasileiro. A campanha invicta do Internacional teve 16 vitórias e 7 empates, contando aqui a vitória por WO sobre o Atlético Mineiro. O time fez 41 gols e sofreu apenas 13, e foi o último campeão brasileiro invicto. Desde o Brasileirão de 79, nenhum outro time venceu o torneio sem ter pelo menos uma derrota. Com o título de 79 do Brasileirão, o Inter se classificou para a Libertadores de 1980. O time fez uma ótima campanha e avançou até a final, mas perdeu o título para o Nacional do Uruguai. Já no Brasileirão de 80, que foi disputado por apenas 44 times, o Inter novamente avançou até as semifinais, mas dessa vez foi eliminado pelo Atlético Mineiro. E desde o título de 79, o Internacional nunca mais voltou a vencer o Brasileirão. Lá se vão 46 anos desde esse título e nesse tempo todo o Inter bateu na trave várias vezes, ficando com o vice em 88, 2005, 2006, 2009, 2020 e 2022. Será que agora em 2025 o tetracampeonato do Inter vem? Deixa aí nos comentários. Toda semana tem vídeo novo por aqui, então já se inscreve e também aproveita para ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Eu fico por aqui e até o próximo jogo.